Olá, meus amados irmãos, shalom a todos, que eu quero aqui iniciar essa conversa, esse diário, primeiramente com uma oração por cada um de nós por cada um de vocês que vão estar assistindo e também pela minha casa, pela minha vida, tá bom? Convido a todos os irmãos a estarem comigo em oração nesse momento. Pai querido e amado, em nome do teu filho Yeshua, eu quero pedir a ti, Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor faz chegar esse vídeo. Eu acredito fielmente que o Senhor tem um destino desta palavra, Pai, desta mensagem, deste testemunho para esta pessoa. Visita a casa dela, Pai, assim como o Senhor tem visitado a minha. Visita o coração, visita a mente, o subconsciente, assim como o Senhor tem feito comigo, Pai. Aconteça na vida do meu irmão e da minha irmã, a qual esse vídeo chega. Eu peço isso, abra o entendimento, assim como o Senhor fez dos teus discípulos no passado, faça agora, para que todos possam compreender com clareza aquilo que o Senhor deseja nos falar. Eu entrego a vida deles em tuas mãos, que nada possa impedi-los de ouvir a tua mensagem, Pai. Em nome de Yeshua, eu peço. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, para quem não me conhece, eu me chamo Ariana Alves e hoje eu estou pisando fora do barco, literalmente andando por sobre as águas. Bom, alguns de vocês já viram alguns vídeos, mas não como este. Não por questão de qualidade, por questão de efeito ou alguma coisa assim, mas por questão de decisão, por questão de literalmente aceitar o chamado, o propósito. E eu quero testemunhar dia após dia aqui com vocês toda uma história, toda uma vida, compartilhar junto com vocês para fortalecer a fé dos irmãos e também dizer a vocês que todos nós passamos por lutas, dificuldades e que Deus está no controle de tudo. Você precisa aprender a confiar, descansar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o nível de fé que muitas vezes nós precisamos para certas situações é um pouco mais do que só crer. E é isso que eu tenho experimentado da parte de Deus e é isso também que eu quero compartilhar com vocês. Talvez tenham vários testemunhos num só vídeo, tá? Já deixo o spoiler aqui para vocês. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou um pouco nervosa porque eu não vou falar apenas da palavra do Senhor, eu vou falar da minha vida, do que eu tenho vivido com Deus. Sabe, demorei muito tempo. Para ser exata, eu estou aqui depois de 8 anos que o Senhor me deu um propósito para fazer através da internet, para testemunhar a intimidade, para testemunhar a vida que eu tenho levado com o Senhor, a minha intimidade com Deus e também um pouco da minha casa, um pouco de barreiras que ao longo da vida a gente vai colocando e quebrando, que o Senhor vai nos ajudando a quebrar. São 8 anos fugindo, 8 anos enrolando, 8 anos procrastinando, não, sabe, não assumindo a posição, com medo de
de parecer soberba, com medo de mil coisas, sabe? Eu não sei se alguém vai se identificar, mas hoje para mim foi um divisor de água. Eu estava aqui agora há pouco, não faz muito, e eu passei uma pequena tribulação e logo em seguida me veio uma pergunta tão assim complicada de responder. Quem eu era? Quem era a Ariana sem ser a Ariana mãe, esposa e dona de casa? Para quem não me conhece, há muitos anos atrás eu exercia a profissão de cabeleireira e passei uma longa parte da minha vida, acredito que o mesmo tanto de 8 anos por aí, 8 a 10 anos na profissão, com muita alegria, servindo também ao Senhor no salão, porque o Senhor trazia muitas mulheres para que pudessem ouvir da palavra, receberem curas, libertações, e eu louvo a Deus por isso, por esse tempo. Mas chegou um tempo em que eu tive que decidir se eu cuidava dos meus filhos, se eu cuidava da minha casa, ou se eu era dona do meu próprio negócio. E naquela época os meninos eram tão pequenos. Bom, eu sou casada há 20 anos, eu tenho 36 anos, tenho 3 filhos, mas um já está na glória com o Senhor e 2 estão aqui conosco. Isso tudo rápido para vocês entenderem um pouquinho desse testemunho, tentando fazer com que vocês conheçam um pouco mais da minha história. Bom, quando eu larguei a minha carreira, eu não larguei por causa simplesmente dos meus filhos ou do meu esposo e minha casa, mas eu larguei porque o Senhor estava me chamando para algo maior. Mas naquela época eu não tinha muito entendimento e foi um caminho pelo qual o Senhor mostrou para que eu pudesse sair, né? E eu comecei a caminhar. Mas anos se passaram. Vivi a história de mãe, esposa e dona de casa. E quando nesse belo dia de hoje vem essa pergunta: quem é a Ariana? Claro, nesse decorrer desse tempo todo, eu vim fugindo, né, do propósito de Deus para mim. Eu até gravava alguns vídeos, mas sempre o Senhor me pedia constância e eu não conseguia dar. Às vezes o Senhor me pedia um pouco mais de intimidade, de mostrar um pouco mais da minha vida pessoal, e isso acabava me criando uma barreira, eu não conseguia. Mas eu acredito que não era o tempo para mim. Eu ainda não estava pronta, eu ainda não tinha tomado a minha decisão verdadeira, eu ainda não tinha decidido morrer para as minhas vontades. E isso tudo influencia muito, porque não tem como a gente viver o propósito de Deus na Terra, o que Ele sonhou para nós, para você, minha irmã, para você, meu irmão, se você fica brigando com a vontade de Deus dentro de você. Eu não estou falando daquela luta da carne contra o espírito. Eu estou falando literalmente da nossa vontade e da vontade de Deus, né? Dos nossos planos e sonhos e dos planos e sonhos do Senhor para nós. Bom, hoje, quando me veio essa pergunta, um monte de coisa aconteceu e parece assim que houve um apagão, sabe? Houve um apagão. Eu não conseguia ver a Ariana sem ser mãe, sem ser esposa e sem ser dona de casa. Eu não conseguia ver. E dentro de mim começou uma questão assim: se eu morresse agora? Se eu morresse agora, o que eu deixaria na humanidade? Alguém
saberia do legado, eu deixei algum legado na terra, eu contribuí com o reino. E tudo isso, essas perguntas começaram a gritar dentro de mim. Então eu pedi para que os meus filhos me deixassem um pouco e eu comecei a orar e comecei a ser sincera com o Senhor a respeito. Porque várias vezes o Senhor me chamava para o propósito, né? Me chamava sobre as águas para caminhar com Ele, mas sempre o medo vinha, sempre a covardia vinha, sempre vinha a insegurança e as outras prioridades, e logo eu esquecia, e quando eu via eu já estava envolta a outras coisas e o tempo passava. Bom, meus irmãos, por aqui vocês sempre vão ver uma irmã Ariana de carne e osso, tá? Não esperem alguém que por estar compartilhando uma vida íntima com Deus com vocês, vocês vão ver alguém que é perfeito. Pelo contrário, meus irmãos. Nós todos temos que entender e temos que quebrar essa barreira que às vezes é colocada através das mídias, que alguém que prega o evangelho, que alguém que fala da palavra de Deus, é alguém perfeito, sem erros e falhas. Claro que nós sabemos que há requisitos, né? Que a palavra nos dá uma direção. Nós não temos dado mau testemunho. Não estou falando aqui de questão de caráter, de mau caráter, mas eu estou falando de uma questão de perfeição. Às vezes as pessoas olham para um pastor, para uma pastora, um pregador, um profeta, e querem encontrar uma perfeição que não existe, não nesse mundo, né? Na verdade, o perfeito de Deus já veio, já foi para os céus e um dia voltará. Se você está junto comigo, esperando o retorno do nosso Senhor Yeshua, você verá a perfeição vindo dos céus, porque Ele é o Filho perfeito de Deus. E nós, por mais que nos esforcemos para viver uma vida íntegra, para adorar ao Senhor de fato de verdade, em espírito e em verdade, nós somos falhos, nós erramos, nós fraquejamos. E eu estou testificando disso. Medo, insegurança, que às vezes nos impedem, criam barreiras nas nossas vidas e impedem que a gente flua nas águas do Espírito, que a gente caminhe sobre as águas com Ele, que a gente viva o sobrenatural. E eu espero que através desse pequeno testemunho você consiga ter força para caminhar também, para sair do barco, do conforto, da sua vida perfeitinha, que às vezes tem tudo, mas ainda está faltando, sabe? Era exatamente essa sensação. Eu amo ser mãe, eu amo ser casada, a esposa do meu marido, eu amo ser dona de casa, eu amo limpar minha casa, deixar minha casa organizada, limpinha. Mas sabe, o Senhor hoje me fez ver que eu não sou só isso, que tinha algo a mais, que eu estava só vivendo a metade do que Ele tem para mim. E, uau, aquilo foi assim surreal. E quando eu comecei a orar, me veio o medo de estar ficando louca, de pensar assim, caramba, será que não é um engano, um espírito enganador querendo me iludir, querendo dizer que, você não é nada, você não tem uma vida boa, olha aí, sabe, querendo me deixar depressiva? Mas não. E eu quero compartilhar com você que no momento da oração que eu estava fazendo, o Senhor me trouxe um louvor, né? Que fala sobre a passagem em que Yeshua fala para Pedro caminhar sobre as águas. E quando eu cantei esse louvor, e só não vou cantar aqui porque pode ter negócio de direitos autorais, e também porque eu não sou uma cantora, mas se quem quiser saber desse louvor Tua voz me chama sobre as águas, né?
É um louvor muito maravilhoso, tanto em inglês como em português. E quando me veio essa canção e eu comecei a cantá-la como uma oração aqui, logo que eu terminei, me veio o desejo de ler essa passagem. E eu quero dividir com vocês. E antes de dividir, eu quero mostrar para vocês aqui a minha Bíblia nova, tá? Essa Bíblia aqui é o Novo Testamento judaico, tá? Essa Bíblia tem me abençoado muito. É uma versão do Novo Testamento, uma versão da linguagem hebraica, direto do hebraico. Na verdade, é do hebraico para o inglês e do inglês para o português, na literalidade, tá? Então, você vai ver, porque, querendo ou não, meus irmãos, a gente sabe, né, que os textos do Novo Testamento, a maioria foi escrito em grego, mas a gente sabe que quem escreveu e quem ditou para quem escreveu eram judeus, né? E falavam hebraico e aramaico. Então, é como eu, por exemplo, eu sou aqui do Pará. Se eu for falar para vocês como as pessoas, os meus conterrâneos aqui paraenses, eu vou falar de uma maneira arrastada e tudo. Eu não falo assim, mas geralmente quem mora no interior fala. E aí, imagina eu conversando com eles, ou eles conversando comigo. Talvez alguém vendo a gente conversar não vai entender, né? Às vezes não vai entender, por exemplo, o que significa algumas palavras. Então eu acredito que a gente voltar a ler no hebraico, traduzido literal do hebraico para o português, é muito importante para a gente poder contextualizar melhor, entender melhor, porque querendo ou não, quem depois de Yeshua, que era judeu, israelita, descendente de Judá, quem começou a levar o evangelho, né? Também eram judeus, então eles tinham práticas judaicas, eles tinham toda uma, como é que se diz assim, uma forma de falar, de se expressar, né, seus costumes que até hoje vivem, né, na terra de Israel. E isso é muito importante a gente aprender um pouco, porque assim como para cá, para nós brasileiros, quando a gente tem várias versões da Bíblia, Almeida e outras mais, a gente vê diferenças na linguagem e isso abre o nosso entendimento. Então, quando apareceu a oportunidade de eu adquirir uma Bíblia através do Cultura Israel, eu fiz uma oração e o Senhor me abençoou, né? E eu consegui adquirir uma Bíblia dessa. E recomendo a vocês, se pudesse comprar uma inteira logo, né? Uma completa. Eu comprei só o Novo Testamento, tá? Mas se você quiser adquirir, você pode entrar lá e procurar que encontra. E eu quero compartilhar aqui, né, o texto que fica lá em Mateus, capítulo 14. E eu vou ler do versículo 22 até o... Acredito que até o 31 ou 32, tá bom? Eu vou ler aqui. E você que tem uma Bíblia em casa pode acompanhar. Claro que aqui na minha vai estar um pouco diferente da sua linguagem aí, mas eu acredito que você vai conseguir entender. Bom, vou começar a leitura aqui. Logo em seguida, Yeshua insistiu para os discípulos para entrarem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, subiu. Peraí, só um minutinho. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tava chorando um pouquinho, então eu vou só me posicionar aqui para me ler melhor, tá bom? Vamos lá. Vou ler de novo. Logo em seguida, Yeshua insistiu com os discípulos. Aqui está
na linguagem hebraica, está talmidim, tá? Que é os discípulos, para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ter despedido a multidão, subiu desacompanhado a um monte para orar. Todo mundo sabe que sempre quando o Senhor Yeshua, ele fazia grandes milagres, ele sempre se ocultava nos montes para orar, tá bom? Isso era um costume dele. Que a gente possa fazer mais, tá? Sobre isso também. E no verso 24 diz assim: Mas por volta dessa hora, o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, contra o barco. Por volta das 4 da madrugada, Yeshua se dirigiu a eles, andando sobre o lago. Quando os discípulos o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Yeshua lhes disse imediatamente: Coragem, sou eu. Parem de sentir medo. Bom, eu vou ler primeiro até aqui, depois eu continuo, porque essa é a parte do meu testemunho. Depois de me questionar, depois de perceber que se eu não, fora a parte de ser mãe e fora a parte de ser esposa e dona de casa, eu não tinha feito nada na minha vida, né? Eu não tinha nada mais para contar. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, da questão de ser filha de Deus, porque essa é a minha identidade. Mas eu estava sendo provocada pelo Senhor, levada pelo Espírito a um entendimento. E no momento que eu comecei a oração e eu escutei esse louvor na minha cabeça, eu fui ler a passagem, era nessa passagem que o Senhor queria falar comigo. E, sabe, eu até comentei com os meus filhos, contando para eles a experiência. Eu não sei se vocês, meus irmãos, já viram quando a poeira levanta, sabe? Quando tem uma rua barrenta e que a gente passa, ou o carro passa e levanta aquela poeira. Pois é, quando começaram os questionamentos na minha cabeça, é como se tivesse levantado uma nuvem de poeira. E talvez você olhe e diga assim: com certeza era Satanás, o inimigo, o adversário estava ali oprimindo a sua vida, né? E a gente fica com medo, a gente pensa que é. Mas deixa ele falar, meu irmão, deixa eu compartilhar algo com você inacreditável. É muito difícil a gente ver Deus em coisas que a gente não está acostumado. A gente acredita, como disse meu filho, porque a gente faz muita separação das coisas. Às vezes a gente acha que Deus só faz e age no meio da bondade. E o mal só faz maldade, sabe? E a gente tem aprendido muito isso com o Senhor, que não é dessa forma como a gente acha que é, na literalidade, sabe? E hoje, no momento que eu via como se a minha mente estivesse subindo uma poeira, sabe aquela passagem que Elias tá lá, depois de ter sido ameaçado por Jezabel, e ele vai para o deserto, se põe na caverna, e aí Deus manda ele sair da caverna, e aí vem o vento forte, depois vem o terremoto, e Deus não estava ali nessas coisas. De repente veio uma brisa suave, e a palavra vai dizer que o Senhor estava na brisa suave. Quer dizer, muitas vezes a gente pensa que Deus só vai aparecer numa brisa suave, que Deus não vai estar no meio de uma poeira, de uma confusão, de algo que aparentemente para nós seja ruim. Porque a gente cogita, pela nossa visão, pelo nosso entendimento, a gente acha que Deus só trabalha de forma positivamente. Nada que acontece na nossa vida de ruim ou negativo, a gente
assimila como é Deus agindo na minha vida. Não, a gente não pensa dessa maneira. E a gente tem que parar com isso, meus irmãos. Parar de dar glória a Satanás. Porque se você é filho, se você está servindo ao Senhor, quem é mais poderoso na sua vida? De quem é você? De quem você é filho? A quem você serve? Será que o Deus que você serve é tão furreca que Satanás, que nem é Deus, que é um demônio, é mais poderoso do que o seu Deus e ele tem capacidade de tocar em tudo e causar maior problema? Eu não estou falando aqui daqueles irmãos que procuram problema, eu estou falando dos irmãos que estão vivendo uma vida reta com o Senhor e está acontecendo tudo errado e a pessoa pensa o quê? É Satanás, está se levantando contra mim. Mas você não consegue enxergar o Senhor no meio da tribulação, no meio da dificuldade. A palavra vai dizer que quando o povo de Israel ele saiu do Egito, ele chegou de frente do mar. E no original está dizendo que o sopro, quando eles chegaram de frente do mar, perguntaram para Moisés e se desesperaram, achando que tinha acabado, que eles iam morrer. E Moisés pergunta ao Senhor o que vai fazer. O Senhor ordena que Moisés levante as mãos e mande o povo marchar. E a palavra vai dizer no original que um vento sopra nas águas. E aquele vento não é um vento comum, era o vento do poder do Espírito, tá? O poder do Espírito, o poder do Espírito soprou nas águas, abrindo o mar vermelho. E o povo passou a pés enxutos. Foi o Espírito de Deus que estava como um vento soprando as águas. E o incrível é que a gente... Tá, tudo bem você acreditar que o Senhor está soprando as águas. Ai, que top, maravilhoso, hein, Mariana? Mas o que tem a ver Deus na poeira da sua vida, da sua mente? É isso que eu quero te dizer, minha irmã e meu irmão. É que o Senhor, ele não pensa na caixinha, sabe? O Senhor não age na caixinha que a gente planejou. Ele não está amarrado, preso às tuas ideias de como ele age, sabe? Se a gente for parar para pensar de tantas formas na palavra de Deus que o Senhor agiu, de formas que a gente não conseguia entender. Como foi que José chegou no Egito? A gente olha vendo José sendo vendido pelos próprios irmãos. Mas quando os irmãos chegam lá, que encontram José, que passa toda a situação, José se revela para eles e diz assim, ele não diz assim, olha, foi vocês que me trouxeram, foi vocês que me amarraram, que me venderam. Não, José olha para os irmãos e diz, não temam, irmãos, porque foi o Senhor que me trouxe antes. Eu vim antes porque o Senhor me mandou antes para poder livrar o nosso povo de perecer com fome, sabe? Em nenhum momento José atribui o que os irmãos fizeram ao adversário ou aos próprios irmãos, mas ele atribui ao Senhor. Então é incrível a gente ser liberto de uma mentira que nos amarra, porque às vezes você não percebe Deus agindo na sua vida porque você quer ver tudo positivamente. Ah, se Deus está no barco, a tempestade não vai acontecer. Deixa eu te lembrar, meu irmão e minha irmã, que a tempestade acontece com ele no barco. A tempestade acontece e ele ainda está dormindo do teu lado. E você está desesperado, achando que vai morrer, vai afundar. E ele está lá, dormindo, descansando, o sono dos justos. E quando ele acorda, quando você chama ele por causa do desespero, ele acalma as tempestades, o vento obedece ele, as águas obedecem a ele. E é isso que eu quero compartilhar. No momento em que a minha mente estava como uma névoa, uma poeira se levantou, logo que a gente imagina que é um inimigo, o Senhor vem e fala essa frase para mim. E eu vou lê-la agora.
aqui no versículo 27, diz assim: Mas Yeshua disse imediatamente: coragem. Quando eu ouvi essa primeira palavra, coragem, sou eu. Eu estava com medo. Eu estava com medo. Eu passei 8 anos acovardada, com medo de me expor, com medo de crescer, com medo de ser tudo aquilo que Deus falava sobre mim, não para a minha honra, para a minha glória, mas para a dele, para que o nome dele cresça. Quando ele disse coragem, sou eu, parece que imediatamente aquela poeira desceu e eu pude enxergá-lo em meio à confusão, me trazendo à luz. E ele dizendo assim: parem de sentir medo. Sabe, lendo essa pequena frase, esse pequeno versículo, era literalmente para mim. E talvez hoje seja exatamente isso para você também. Talvez a vida toda você foi como eu, viveu paralisado pelo medo, pelo que as pessoas iam pensar de você, ficava com medo de pensar grande. E eu não estou falando aqui de soberba ou de vontade de ficar rico a qualquer custo. Eu estou falando de exercer o teu chamado, de exercer o teu propósito que Deus te fez, que Deus te criou para executar. E às vezes eu acredito que a maioria das vezes, até 70% das pessoas que hoje estão buscando qual é o chamado delas, qual é o propósito delas na Terra, 70% já sabe, mas tem medo de se colocar na posição. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu também fui assim. Sabe, eu estava lá no meio da estatística, mais uma na multidão, achando que não ia fazer a diferença. Já tem muito pregador na internet. Mas estou aqui agora, dando o primeiro passo fora do barco, olhando em direção a Ele e caminhando aqui. Assim também eu convido você hoje, meu irmão e minha irmã, a fazer o mesmo, a parar de sentir medo e ouça a voz dele dizendo: coragem, sou eu que estou te chamando, sou eu. E para aqueles que ainda duvidam, eu vou ler o restante. E diz assim, no 28, então Pedro o chamou: Senhor, se for você mesmo, diga-me para que eu o encontre sobre as águas. E ele disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Yeshua. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E assim que começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Yeshua estendeu a mão imediatamente, segurou e lhe disse: com pouca sua confiança, por que você duvidou? Muitas vezes, meus irmãos, confesso a vocês que várias vezes eu até saía do barco. Alguns já me acompanham há muito tempo e sabem que várias vezes eu gravei vídeos, meus parentes, aqueles que acreditam no propósito de Deus na minha vida, várias vezes torcendo por mim. E eu saía do barco, mas logo afundava nos primeiros passos, porque eu olhava para a multidão, olhava para o que pensavam de mim, olhavam para as minhas incapacidades, olhava para tudo e não conseguia confiar. E eu estou aqui para dizer para você que se eu posso sair do barco, entenda, você não sai do barco sozinho, você não está saindo do barco por sua conta, você está sendo chamado e ele disse: vem, sou eu que estou te chamando. Se você é filho e entende isso, obedeça, vá, comece, dê o primeiro passo. Você não vai se arrepender. E ainda que venham ventos fortes, que o mar comece a ter ondas muito maiores do que você, não faça como Pedro. Faça como
você. Olhe para o exemplo de Pedro, que ele teve pouca fé, pouca confiança no Senhor, que estava com ele na mesma água, no mesmo mar. Saiba, ele está com você, assim como ele está comigo aqui agora. E essa mesma presença, ela vai te alcançar aí. Porque eu não estou falando simplesmente um testemunho qualquer. Eu estou falando de fato verdadeiro, de algo que é real. Ele está com você aí agora. Confie. Ele está nas mesmas águas, te levando a caminhar. Você só precisa confiar. E, mas irmã, eu caí. Eu afundei, eu duvidei. Eu falei coisas, sei lá, o que você possa ter feito. O texto vai dizer que Pedro, quando afunda, a primeira coisa que ele faz é gritar: Senhor, salva-me. Eu, Ariana, não posso alcançar a sua vida aí. Mas se você errou, se você falhou assim como eu várias vezes, que desisti, que fiquei com medo, que comecei a olhar para as ondas e afundar, todas as vezes que eu pedi socorro, ele estava lá, imediatamente me estendeu a mão e me tirou das águas. Ainda que fosse para me corrigir, ainda que fosse para me dizer assim, por que você não confiou? Por que você duvidou? Por que você não confiou em mim, não segurou na minha mão, não continuou? Ainda que fosse para me corrigir, não tenha medo da correção. A palavra diz que ele só corrige os filhos que ama. Se você é corrigido nessa noite, se você é corrigido hoje de manhã, se você é corrigido pelo Senhor através desse vídeo, entenda, é o Senhor te falando. Para de querer afundar. Para de querer te sabotar. Essa é a palavra. Para de querer te sabotar. Para de querer esconder a luz do Senhor que quer brilhar. E eu não estou falando aqui de coach. Eu estou falando de vida com Deus, intimidade, que quer as pessoas, o mundo inteiro está clamando pela luz do Eterno, que está dentro dos filhos. E os filhos estão trancados, vivendo suas vidas, porque estão com medo de assumir suas posições. Entendam, não tem como esconder a nossa luz, porque nem é nossa, ela é dele e precisa brilhar. Por isso, meu irmão e minha irmã, convido a você mais uma vez a pisar fora do barco, a confiar que ele está te chamando e ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para estar contigo até o fim. Ele nunca nos abandona. E assim como eu estou agora testemunhando aqui e dizendo que todo o medo que eu estava sentindo agora há pouco, antes de ligar a câmera do meu celular, foi embora. Aquela vozinha de medo interior, com medo. Eu nem sabia o que eu ia testemunhar para vocês, porque tinha acabado de acontecer comigo, então nem sabia se era a mesma coisa que eu ia falar aqui. Mas eu decidi verdadeiramente, não por sentimento ou levada pela minha emoção, mas por decisão madura, de uma fé madura, de uma confiança verdadeira no Senhor, colocar meus pés para debaixo, para fora do barco e começar a caminhar. Então, para você que é novo aqui nesse canal, se inscreva, porque todo dia vai ter alguma coisa da parte de Deus, algum testemunho, como um diário, sabe? Logo no início, ele falou para mim que seria como um diário. Então assim seja. Ainda que seja pequeno ou grande, mas todo dia vai ter. Não te digo um horário certo, porque nem eu sei, mas saiba que todo dia vai ter aqui algo quentinho da parte de Deus para você. Fiquem todos com o nosso Senhor Yeshua. Shalom.